A Bíblia é um livro de revelação, um livro que revela quem é Deus. E esse Deus é o Senhor da história. Nada foge ao seu controle. E é por isso que nas leituras de hoje veremos Deus revelando a Daniel coisas que em breve aconteceriam. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje, na nossa caminhada, nós finalizamos o livro do profeta Daniel, lendo os capítulos 10 a 12. Esses últimos 3 capítulos, nós temos a última visão que Daniel teve. É interessante que ele teve uma visão gloriosa, aquele homem que tinha hábitos tão nobres quanto de orar e viver conforme os ditames da sua palavra. A Bíblia diz que ele teve uma visão de Deus. Ele diz que naqueles dias ele pranteou durante 3 semanas, não comeu nada, não se ungiu, até que se passou aquele período inteiro. E ele teve uma visão, e a visão celestial era semelhante àquilo que João teve lá em Apocalipse capítulo 1, quando ele viu o Filho do Homem exaltado. E naquele momento, diante daquele fascínio, daquela gloriosa visão, Daniel não se conteve, suas forças se acabaram. Ele mesmo diz que as pessoas que estavam com ele não estavam vendo nada, mas ficaram com medo e fugiram. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras e, ouvindo-as, caí sem sentido o rosto em terra. Quando aquele ser angelical começa a falar com Daniel, ele não aguentou. A sua estrutura física não suportou estar diante daquele ser santo. E ele ouve palavras inefáveis, tais como esta: Daniel, homem muito amado. Como é bom poder ouvir do próprio Deus algo assim. E ele diz: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então nós temos aqui uma revelação de reinos que viriam na sequência. Era o período de reconstrução de Jerusalém. Deus havia dito que isso ia acontecer e de fato as primeiras levas já estavam acontecendo do regresso para Jerusalém. Depois ele faz referência que 3 reis ainda surgiriam, reis da Pérsia, reis da Grécia. E é citado quem seriam esses homens. Dá para a gente identificar aqui como Alexandre o Grande, depois Ptolomeu e vários outros que também assim existiram. A própria Cleópatra é identificada nessa história, ou seja, estava revelando coisas que haveriam ainda de acontecer. Como é que Deus pode fazer uma coisa? Ele previu o futuro? Não, ele decretou o futuro. E é por isso que ele podia afirmar para Daniel o que estava para acontecer. E chega uma hora que ele fala de um homem muito mau. É chamado no verso 21 de um homem vil, que é identificado historicamente como Antíoco Epifânio. Mas durante a narrativa, parece que ele para de falar de Antíoco Epifânio e fala de um homem muito mais vil do que ele, apontando para o próprio anticristo que haveria de vir no futuro. É muito comum na literatura dos profetas, às vezes eles olham para o futuro como um evento só, mas na verdade é como se fossem 2 montes que estão colocados um na frente do outro. Quando você olha daí, você está vendo um só, mas quando você coloca de lado, são 2 momentos. Então ele viu um homem maligno, mas ainda apontava para um outro homem maligno, que era o homem da iniquidade, o chamado anticristo. Em meio a tudo isso, o que a gente aprende? O texto diz que ele seria destruído e que Deus iria fazer com que o fim viesse, diz o verso 45, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. E ele diz, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E aí ele diz que nesse último tempo, ou seja, do triunfo final do nosso Deus, o retorno glorioso de Cristo, ele diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Olha que interessante aqui. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça como as estrelas
sempre e eternamente. Daniel finaliza o seu livro ouvindo as palavras que dizem assim: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Daniel teve uma visão gloriosa. O futuro foi descrito para ele de como haveria de acontecer. E inclusive o final, quando Deus viesse estabelecer seu juízo final sobre toda a humanidade. E a ressurreição dos mortos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para a glória dos céus, e os que morreram sem Cristo ressuscitarão para horror eterno. São realidades únicas que a Bíblia nos apresenta, céu e inferno, por toda a eternidade. E o único caminho para ter acesso ao céu e ao inferno é exatamente através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, devemos confiar nele, crer nele e servi-lo integralmente. Com Daniel aprendemos a ter uma vida de piedade, de devoção e confiar de que o futuro está nas mãos de Deus. Devemos orar pelas situações que enfrentamos, mas sabendo que toda resposta ela vem dos céus. E nós podemos tranquilizar o nosso coração, sabendo que as coisas vão acontecer como de fato Deus disse que elas vão acontecer, porque Ele é o Senhor da história e nada foge ao seu controle. A minha vida está nas mãos de Deus. E a sua? A quem você tem confiado o seu futuro? Você tem vivido inquieto, inseguro por causa de tantas tribulações? Ou você tem descansado sua alma na presença de Jesus? É o próprio Daniel quem diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Toda a fraqueza, toda a ociosidade, toda a falta de vida frutífera poderá deixar de existir na sua vida se Cristo for presente. E você poderá se tornar parte de um povo forte que conhece ao seu Deus e ativo nesse mundo de trevas. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta quarta-feira.